Olá, estudantes de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, no semestre letivo 2023-2 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Vanderlei de Souza Alencar, um dos responsáveis por essa disciplina, e eu digo um dos porque essa disciplina participa do Núcleo Básico Comum, o NBC, de diversos cursos do INFE. Por isso, ela é ministrada por diversos professores. Então, no período noturno, nesse semestre, nós temos mais de um professor administrando. O conteúdo programático, a ementa de qualquer uma dessas ocorrências da disciplina, ele é idêntico. Então, você está participando, dessa turma na qual eu sou o responsável. Em primeiro lugar, essa turma eu vou chamar de turma de bacharelado em sistemas de informação, porque ela foi criada para esse curso. Mas, como eu disse, por ser do NBC, nós podemos ter estudantes de outros cursos também matriculados na turma, isso não é problema. Então, quando eu me referir ao nome BSI, de Bacharelado em Sistemas de Informação, é só para referenciar que a turma é relativa a este curso. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês exatamente a ementa da disciplina, o objetivo geral e os específicos, a relação dela com outras disciplinas, o próprio conteúdo programático que nós vamos cobrir durante todo o semestre, quais serão as metodologias ou a metodologia maior de avaliação, que pré-requisitos eu espero que você tenha cumprido, para que você possa cursar bem essa disciplina, as bibliografias que nós vamos utilizar, indicar para que você acompanhe a própria disciplina. Então, primeiro, vamos ver aí a ementa, o que consta como sendo basilar, o que vai ser ministrado nessa disciplina. Essa disciplina ela está no eixo de desenvolvimento de programas, ou seja, no eixo de quem está tendo uma formação para o desenvolvimento de soluções computacionais. Você, no primeiro período, você já fez lá a disciplina de Introdução à Programação de Computadores, a IP. Então, nós estamos dando continuidade a essa disciplina com a cadeira de Algoritmos e Estruturas de Dados 1 e 2. Na verdade, essa divisão em 1 e 2 é só porque nós quebramos em 2 semestres a disciplina. Você está estudando o tema de algoritmos e estruturas de dados. Então, nós vamos ver noções de complexidade desses algoritmos, entender por que certos problemas são mais complexos que outros, para que nós possamos resolver de maneira computacional esses problemas. Nós vamos usar algoritmos de pesquisa, de busca sequencial, binária. Nós vamos ver algoritmos de ordenação. Vamos criar aí um estudo mais detalhado sobre tipos abstratos de dados que nós passaremos a usar durante toda a disciplina no desenvolvimento de toda a solução algorítmica que você for implementar computacionalmente usando a linguagem de programação. A disciplina adota a linguagem de programação C, então você desenvolverá programas em C, mas há a possibilidade de quem já queira também ir usando C++. Digo C++ porque você tem a própria linguagem C adicionada de orientação a objetos. Então, essas duas linguagens você poderá utilizar para desenvolver os programas de solução dos problemas que nós vamos discutir em sala e extra-sala. Então, nós vamos ver estruturas de dados usando vetores, nós vamos ver estruturas de dados usando listas com alocação dinâmica, pilhas, filas. Então, nós vamos fazer todo um estudo de alocação estáticas por vetores e alocação dinâmica, que é uma novidade também em relação à disciplina de IP. Você vai ser apresentado a possibilidade de fazer a alocação dinâmica e estudá-la de maneira mais profunda.
Então, qual é o objetivo geral da disciplina? É apoiar os estudantes na compreensão e no uso dessas estruturas de dados básicas, os seus principais algoritmos, né, inclusive de ordenação, noções fundamentais sobre complexidade, fazer com que você caminhe, né, numa ampliação do seu conhecimento nessa área. Aí, claro que esse objetivo geral ele vai sendo quebrado em diversos objetivos específicos, né, como estudar a recursividade, que é uma funcionalidade, né, importante para nós resolvermos problemas, encontrar exatamente e construir algoritmos de ordenação interna, então estudar a complexidade, usar tipos abstratos de dados para implementar lista, pilhas, filas, né? Então, aquele objetivo geral, ele vai sendo quebrado, né, nesses objetivos específicos, né, em que eu quero que você vá ampliando a sua capacidade de analisar aspectos de eficiência, de custo de armazenamento, ver quais estruturas de dados e quais são algoritmos que são mais convenientes para um determinado problema. E, por fim, é claro que a área de desenvolvimento de programas, de programação, ela é muito extensa. Então é impossível eu dizer para você que numa disciplina de 64 horas que você vai aprender tudo dentro da própria disciplina. Então, o importante também é que eu te incite aí, te oriente a você desenvolver sua capacidade de autoaprendizagem, de pegar um problema, sabendo da linguagem, pensar nele, apoiado pelas nossas aulas, você construir o seu próprio conhecimento, né? Então, como é uma disciplina da área de desenvolvimento, ela tem relação, obviamente, com a introdução à programação que você acabou de cursar. E no futuro, ela terá relação com o algoritmo de estrutura de dados 2, que nada mais é do que a continuação, análise e projeto de algoritmos, onde você vai estudar mais profundamente ainda essa questão de complexidade de tempo, de espaço, por que um algoritmo tem uma execução mais eficiente, menos eficiente, né? Depois passando para a orientação a objeto, paradigmas de programação, desenvolvimento de sistemas web. Então você veja que ela tem uma forte ligação, claro, com tudo que diz respeito a desenvolvimento de programas de computadores, mas também indiretamente com arquitetura, com compiladores, com sistemas operacionais, com um tipo de linguagem formal chamada linguagens formais e autômatos. Enfim, ela vai dar apoio aí para que você aprenda e se torne competente em diversas outras disciplinas. Como conteúdo programático, aqui está só uma visão geral, ele está bem detalhado no plano de ensino. Então é importante que você acompanhe o plano de ensino, que você vá semanalmente olhando. O que eu já estudei? O que vai ser o próximo assunto? Porque eu quero que você, e nós vamos falar disso daqui a pouco, que você se prepare para a aula antes de vir para ela. Quer dizer, não adianta você chegar à aula e primeiro ter o primeiro contato. Nós vamos usar uma metodologia principal, que é a sala de aula invertida. Eu forneço o material e sempre vou fazer isso com antecedência. Eu vou te fornecer os slides, que são anotações de sala de aula. Então você deverá ler os slides antes, tentar preparar-se para aquela aula, ir aos materiais, né, a bibliografia que você vai escolher lá, qual vai ser a que você vai usar com maior frequência, as listas de exercícios, né, os problemas e projetos que nós vamos ter, para que quando você venha para a aula, eu não vou usar nem a palavra assistir, para participar da aula, você já tenha condição de trazer problemas, dúvidas, questionamentos, e com isso não só você, mas como a turma toda aprender muito mais. Então nós vamos fazer uma breve revisão de programação, que eu já publiquei essa videoaula, né? Ela não está dentro do programa da disciplina, mas eu sempre gosto de gravar essa videoaula e deixar como uma revisão para que você relembre tópicos
importantes da disciplina de IP. Essa aula já está publicada na nossa área da plataforma Turing, está dividida lá em duas partes, parte 1 e parte 2, para não ficar muito extensa. Então nós vamos falar de recursividade, de tipos abstratos, de listas, né? Depois variações por alocação dinâmica, ordenação. Então esses são os nossos assuntos aí tratados na disciplina, como você viu lá originalmente, quando eu falei dos principais tópicos da ementa, né? Como é então que eu vou te avaliar? De maneira geral é assim, cada semestre é dividido em 2 bimestres, você vai ter uma média 1 e uma média 2. A média 1, primeiro bimestre, 70% dela vem de uma avaliação chamada formal ou prova, né? Então, é uma prova que nós vamos fazer em laboratório, individualmente, né? E aí, mas essa prova, ela é baseada nas atividades práticas, que são as listas de exercícios e outros projetos e coisas que nós vamos fazer, que vão corresponder a 30% da nota. Então eu vou juntar esses 30% com esses 70% e vou gerar uma média 1 para o primeiro bimestre. Praticamente outubro e novembro, né? E depois reaplica esse mesmo método para o segundo bimestre, que é dezembro e janeiro, já que as nossas aulas terminam ali no começo de fevereiro. A composição geral da média é assim. A média final da disciplina vai ser 40% da nota vindo do primeiro bimestre e 60% da nota vindo do segundo bimestre. Peraí, por que não é meio a meio? Por que não é 50-50? A média aritmética simples. Não é assim, porque é claro que quando você está no segundo bimestre, você vai ter uma avaliação que vai cobrir coisas do primeiro bimestre. Então é um processo. Então aqui no primeiro bimestre, normalmente, a participação ela é menor, para que no segundo bimestre você tenha também que usar esses conhecimentos para realizar as atividades. Então, 4 pontos na média vem daqui, 6 pontos da média final vem do segundo bimestre. Metodologia de avaliação, acabei de falar, né? Então, são provas com listas, com trabalhos, nós vamos compondo e eu tenho que te explicando durante o transcorrer do semestre. Não dá para falar aqui tudo, até porque o planejamento também ele tem adaptações de acordo com a turma e tal. Bom, não tem jeito, a gente tem que falar de fraude, né? Eu espero que não aconteça na turma, que nós nunca tenhamos esse problema, mas infelizmente, se acontecer, né, a consequência prevista no regimento geral dos cursos de graduação da UFG, o RGCG, é que é nota 0. E você ainda pode responder aí por processo administrativo, civil, né? Espero que isso não aconteça de forma nenhuma, né? Agora, existe a outra ideia que é o plágio, né? Quando nós estamos desenvolvendo programas, claro, eu vou passar lá um problema para você resolver. É claro que é natural que você vai pesquisar na internet, você vai num livro, o outro colega seu está em sala, claro que você pode conversar, tirar dúvida. Então, é normal que haja uma similaridade, até porque vocês vão estar desenvolvendo projetos e coisas que têm a mesma função, a mesma especificação, o mesmo critério lá de aceitação. Mas é diferente isso de eu ir lá e pegar um trecho de um código, por exemplo, e copiar, né? É diferente eu mandar uma IA gerar o código para mim e eu pegar o código lá integralmente e colocar. Então, isso será considerado plágio. Você não pode copiar o código de ninguém. Você não pode pegar um código gerado por uma IA e usar ele exatamente. Mas e o que é o exatamente? Aí se eu usar metade? Gente, aí é o bom senso. Você não pode pegar simplesmente majoritariamente o código e usar. É claro que você vai fazer pesquisa, você vai usar, né? Você vai poder ter trechos ali que você se inspirou num código, isso a gente faz o tempo todo, isso é normal, né? Mas é tomar esse cuidado de não copiar o código e falar, opa, isso aqui não era meu, não é um código que eu criei, não é... E eu estou falando do código, mas é qualquer atividade acadêmica, né? Você não pode copiar um trecho de texto e nada. O que eu preciso
ter para ser um bom estudante, aprender principalmente, dominar os conteúdos? Você tem certos requisitos. Primeiro, você tem que ter um tempo fora de sala de aula. Fazer uma disciplina no ensino superior não é só estar em sala. Você precisa pesquisar, você precisa resolver exercícios extras, né? Você precisa se dedicar ao estudo da fundamentação teórica. Por conta disso, você precisa de ser... Nós estaremos 4 horas em sala, você precisa de mais, pelo menos 4 horas. A indicação é que a carga seja igual. Pode ser que no decorrer do semestre você vá cada vez tendo maior domínio do conteúdo, você possa diminuir isso, né? Mas a recomendação é que pelo menos 4 horas você tem que ter. Você tem que ter acesso à internet, você vai ter que usar a nossa plataforma que é o Moodle, nós vamos usar o Sharif, que é um sistema de avaliação de programas implantado no INFE. Eu vou explicar mais detalhes sobre ele durante as nossas aulas. Hoje a nossa literatura, na sua grande maioria, é em língua inglesa, então você tem que ter um razoável domínio, pelo menos para a leitura de muitos materiais que serão necessários em inglês. Acesso a portais de periódico, isso você já tem por ser estudante da universidade. Então, todos esses requisitos aí. Você tem que ter um ambiente em que você possa desenvolver programas em C e C++, seja no seu notebook, no seu laptop, no desktop em casa e nos laboratórios, que nós teremos também a parte prática, né, da disciplina que você vai para o laboratório. E, como eu falei, a questão de literatura, né, você tem que escolher lá quais são os livros, nós vamos falar agorinha. Então você tem que se estudar usando livros, usando artigos, referências. Então quando a gente fala, aqui eu tenho uma bibliografia básica, quer dizer que você não pode usar outra coisa? Não, aqui nós estamos indicando alguns. Por exemplo, o livro do Tenenbaum é um livro de estruturas de dados em C. Mas é de 95, ele é um livro muito bom, ele tem todos os conceitos, é um clássico da nossa área. Então o fato da publicação ser 95 ou se surgiram novas atualizações, isso não é problema. Você vai poder escolher. Eu tenho outro aqui de 94, você vai ter que pegar, dar uma olhada. Você tem alguns mais recentes que normalmente a maneira, né, até o próprio livro graficamente, com cores, mas você tem que gostar daquele material que você está usando. Então existe esse do Paulo também, que você pode usar, né? Esse aqui é um clássico, Cormen é um livro caro, né, para os padrões brasileiros, ele infelizmente é um livro caro, mas ele tem todo o conteúdo da disciplina e muito mais. Esse é um livro clássico. Quem gosta da área, eu diria, olha, o Cormen é um livro sem dúvida que você deveria ler, apesar dele ser um livro, por isso mesmo, um livro de leitura um pouco mais difícil, ele é mais rigoroso, então, mas é um livro excelente, né? E aí, aqui um outro elenco, você tem bibliografias complementares, né, em Java, que eu sei que tem algumas pessoas que já programam, então às vezes fazendo a comparação de Java com C, acaba aprendendo de maneira mais fácil. Aqui você vai ter diversas sugestões. Outro livro muito bom é esse do Sedgwick, né? Ele é quebrado em partes ali, ele já dá os algoritmos em C++, portanto quem já quer, já vou pular de C para a linguagem C++, que tem orientação a objetos, então é uma opção, né? Tem o comparativo de Pascal com C, então enfim, aqui você é que realmente vai ter que escolher qual é aquele livro que você tem uma leitura melhor. Por exemplo, eu gosto desse do Drozdeck. É um livro bom, já é de algoritmos de estruturas de dados com C++, então eu já estou fazendo a ponte. Mas, de novo, às vezes você fala, não, eu prefiro começar no C mesmo, ficar esse semestre ainda fazendo as aplicações em C. Perfeito, não tem problema nenhum. Tem que ser uma dessas duas, ou C ou C++. Né? Concluindo sempre aí os nossos capítulos ou aulas, eu gosto muito desse artista plástico chamado Mark Kostabi, né? É contemporâneo, é um norte-americano, nascido em 1960. Ele tem diversas obras aí, né?
publicadas, e então eu estou usando uma aqui que ele fez exatamente uma releitura de uma obra clássica, que são os Jogadores de Cartas, né, do Cézanne. Aí ele fez a interpretação dele. Mas ele tem outras obras originais, ele não só faz interpretações, não. É só para realmente fecharmos aí cada aula de uma maneira não só usando conhecimentos ou discussões da nossa área científico-técnica, né, partindo também para outras coisas. É só realmente uma discussão. Cada um vê uma coisa, por exemplo, nessa reinterpretação, ficou mais feia, não gostei do estilo. Eu gosto desse estilo, que é exatamente um estilo mais contemporâneo, né? Acho interessante. Mas é só para despertar na gente também outras áreas que não sejam necessariamente a computação. Então, iniciamos aí agora o semestre, sejam bem-vindas e bem-vindos. Espero que ao final do semestre nós terminemos com você gostando de ter feito a disciplina, tendo aprendido bastante, né? Tenha se esforçado e feito ao final da disciplina falar, não, eu terminei uma boa disciplina, gostei de cursá-la, aprendi muito. É isso que eu desejo.